Vamos trazer o Irã para a conversa? Trazer as tensões do Oriente Médio que voltaram a aumentar após novas ameaças dos Estados Unidos contra justamente o Irã. Donald Trump está, inclusive, avaliando opções de ataque contra Teherã, capital do Irã, e já movimenta embarcações de guerra na região. Essa é nova, hein, Diego Pavão? Bem-vindo, nos conte, por favor. Obrigado, Elisa. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o live em casa. É isso mesmo, os Estados Unidos nos últimos dias têm movimentado alguns ativos militares, principalmente embarcações de guerra e um grande porta-aviões que foi posicionado ali bem na entrada do Golfo Pérsico. A gente vai mostrar tudo em detalhe. Claro, essa opção, na verdade, essa possibilidade de intervenção no Irã, Elisa, cresceu bastante depois daqueles protestos que deixaram milhares de pessoas mortas, na repressão a esses protestos que deixou milhares de pessoas mortas nas últimas semanas lá no Irã. Isso também cresceu bastante, essa possibilidade, Elisa, justamente por causa do sucesso, vamos dizer assim, que Donald Trump teve na Venezuela. Você está falando isso, eu já estou pensando. E a notícia da Venezuela começou com o quê? Porta-aviões sendo movimentados. Tensões aumentando. E isso, claro, toda essa especulação cresceu sobre se Donald Trump poderia fazer o mesmo em relação ao Irã. A verdade é que fazer a mesma operação que foi feita na Venezuela no Irã é muito mais difícil derrubar o regime. Eu vou explicar por quê. A geografia também explica um pouco dessa dificuldade de se atingir o Irã. A gente preparou uma tela bem interessante que mostra essa geografia da área de onde os Estados Unidos estão se posicionando no Oriente Médio. Bom, começar por esse ponto vermelho aqui. É o porta-aviões USS Abraham Lincoln. Foi posicionado bem aqui, como eu disse, na entrada do Golfo Pérsico ou no Golfo de Omã. Bem nesse ponto aqui. Elisa, esse ponto aqui é bem estratégico. Os Estados Unidos ficam próximos ao Irã, que está aqui, e, ao mesmo tempo, não entram nessa faixa de água aqui super estreita. Ou seja, ele não fica, vamos dizer assim, suscetível a ataques, a emboscadas que poderiam vir daqui, num local onde os Estados Unidos teriam pouca manobra, pouco espaço para recuar. Por isso, ele fica bem aqui nessa entrada. A verdade é que a localização exata desse porta-aviões a gente não tem, tá? Isso tem, exatamente. É algo sigiloso. Só que o que a gente tem de informação é que ele estaria mais ou menos nessa região. É um local aproximado aqui que a gente deixou desse porta-aviões. Aqui, ó, Elisa, bem nessa faixa de terra bem estreita, aqui, ó. Pertinho do Catar. Exatamente. Bem esse aqui. Esse é o Estreito de Hormuz, é aquela faixa de água de 34 quilômetros de largura só, super estreita, mas por aqui passa 20% da produção mundial do petróleo. O Irã já ameaçou fechar esse estreito algumas vezes e os Estados Unidos se posicionaram bem aqui porque eles sabem que se o Irã fechar aqui, os Estados Unidos podem impedir ou tentar prejudicar esse fechamento. Lembrando que o petróleo que passa por aqui vai para muitos países da Ásia, aliados até dos Estados Unidos, como o Japão e Coreia do Sul. Então, os Estados Unidos têm todo o interesse em impedir esse fechamento, que poderia ser algo que atingiria a economia mundial de forma geral. Bom, a gente tem aqui o Catar, que é um aliado americano muito importante nessa região. E aqui nesse porta-aviões a gente tem F-35, aqueles caças dos Estados Unidos que são invisíveis a radares. São esses caças que poderiam executar um ataque do Irã. Saindo daqui, chegando até Teherã, que poderia ser o plano de Donald Trump, esses caças teriam que voar mais ou menos 1.400 quilômetros. É bastante. A autonomia desses caças é mais ou menos 1.100, ou seja, é menor. Só que aí o Catar aqui tem aviões tanques numa base americana. Esses aviões encontrariam os caças e esses caças podem ser reabastecidos em pleno ar, dando assim continuidade na missão até chegar em Teherã. É uma missão muito mais complicada, até porque esses caças teriam que passar por grande parte do território iraniano. E tem todo o espaço aéreo, aí uma movimentação aérea grande, né? Exatamente. O Irã tem uma série de defesas antiaéreas. A gente não sabe a rota que esses aviões passariam, mas com certeza eles passariam por alguma parte do território iraniano e isso ofereceria um perigo. A gente não tem ideia ainda de qual seria a natureza dessa operação dos Estados Unidos no Irã. Seria
atacar mais usinas nucleares, como a gente viu lá no ano passado. A gente lembra daquela operação Martelo da Meia-Noite, quando os Estados Unidos atacaram várias instalações nucleares. Seria uma mudança de regime, derrubar o líder Ayatollah Ali Khamenei, muito mais difícil derrubar esse líder. Ele fica praticamente todo o tempo escondido dentro de instalações subterrâneas, dentro de bunkers. Uma operação para matar ele seria muito mais difícil, por isso também a gente ressalta essa dificuldade em relação ao que foi na Venezuela e o que poderia acontecer no Irã no meio dessas tensões que vão aumentando, Elisa.